Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para vocês. Deus os abençoe. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Evangelho está em Marcos 10, de 13 a 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos, o evangelista, nos narra o afeto humano de Jesus. Jesus abraçava as crianças, abençoava. E aqui eu pergunto, você, pai, mãe, você abraça seus filhos? Você abençoa? Porque às vezes tem pais que não receberam esses afetos e têm algumas dificuldades para abraçar. E às vezes são meio rígido, não sabe abraçar, não sabe manifestar afeto. Nós precisamos aprender. Se nos foi negado esse afeto, é tempo de aprender a ser afetuoso, não meloso, mas afetuoso, saber dar um abraço na esposa, saber dar um abraço no esposo, saber dar um beijo nos filhos, os filhos beijarem os pais. É afeto. E nós somos seres afetivos. O que nós não podemos nos tornar é pessoas anafetivas, né? Negar o afeto, com medo de tudo e com medo de todos. Mas aquele afeto saudável, que bom é a gente receber um abraço carinhoso, sem segundas ou terceiras intenções, mas um abraço mesmo. Um abraço de irmão, um abraço de amigo, um abraço de esposa. Mas que bom quando a gente recebe um abraço do pai, da mãe. Jesus era um homem carregado de afeto. Tanto que ele chorou e muitas vezes se sentiu tocado quando viu aquela mãe enterrando seu filho, a viúva de Naim. Chora diante da morte de seu amigo Lázaro. Jesus era afetuoso. Que bom, tão bonito a gente ver as crianças e que as nossas crianças sejam defendidas desses lobos que muitas vezes, disfarçados de cordeiro, muitas vezes abusam das crianças e transpõem aquele limite do verdadeiro afeto, porque já tem segundas e terceiras intenções, mas que as nossas crianças sejam guardadas, amparadas e cuidadas por nós e de maneira especial pela Igreja, pelos homens e mulheres da Igreja, que restaura aquela confiança e aquela credibilidade. Padre é o Pai e deve saber tratar a todos, homens, mulheres, crianças, jovens, com o devido respeito.
com o respeito e a dignidade que cada ser humano traz. E a criança nem era chamada, tinha dignidade no tempo de Jesus, e Jesus agora, vendo que os discípulos estavam impedindo as crianças de ir até ele, os discípulos estavam repreendendo, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Que Deus nos dê um coração de criança, que Deus nos liberte de toda a malícia e todos aqueles e de todas as vezes os desequilíbrios afetivos que carregamos e que pode levar à exploração da criança ou do jovem ou do adulto. Que Deus nos dê equilíbrio no falar, no agir, temperança, que sejamos temperados com sal e que as nossas relações uns com os outros sejam relações de amor, de afeto, mas de um amor saudável, não egoísta, não narcisista, e de afetos saudáveis, onde podemos nos abraçar e manifestar nosso carinho e nosso afeto, seja para com os homens, para com as mulheres, sejam para com as crianças, não importa, seja para com o jovem, mas que seja algo saudável, que nasce de uma humanidade curada, redimida e resgatada em Cristo Jesus. Que Deus abençoe nossas crianças. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.